Red Dead Redemption 2 não começa contando a história de bandidos. Ele começa contando a história de um mundo que está morrendo. E isso é fundamental para entender por que as cidades do jogo são tão importantes. Elas não existem apenas como cenários bonitos ou pontos de missão. Cada cidade representa um estágio diferente da transformação dos Estados Unidos no final do século XIX. Um país que estava deixando de ser fronteira e passando a ser indústria, lei, vigilância e progresso forçado. Quando a Rockstar escolhe ambientar o jogo em 1899, isso não é aleatório. Esse é exatamente o momento histórico em que o Velho Oeste, como um mito, já não existe mais. A fronteira americana havia sido oficialmente declarada fechada pelo governo anos antes. As grandes rotas estavam mapeadas, as ferrovias cortavam o território e a figura do fora da lei romântico já era vista mais como um problema a ser eliminado do que como parte do imaginário popular. Arthur Morgan e a gangue Van der Linde vivem nesse intervalo estranho entre dois mundos. Eles não pertencem mais ao oeste selvagem, mas também não se encaixam no novo mundo urbano, industrial e burocrático que está surgindo. E é exatamente por isso que a cidade de Red Dead Redemption 2 são tão importantes narrativamente. Elas mostram em diferentes estágios o avanço desse novo mundo sobre o antigo. A Rockstar não criou essas cidades do nada. Cada uma delas bebe diretamente de referências reais dos Estados Unidos, principalmente de regiões do Texas, Louisiana, Mississippi, Kansas, Missouri, Colorado e Califórnia. Mas o mais interessante é que essas inspirações não são apenas visuais. Elas são históricas, sociais e culturais. Quando você entra em uma cidade como Valentine, St. Denis ou Annesburg, você não está apenas entrando em um espaço jogável. Você está entrando em uma interpretação da vida americana naquele período. Uma vida marcada por desigualdade, exploração, racismo, industrialização brutal e o colapso de antigos valores. Esse é o grande mérito de Red Dead Redemption 2. Usar cidades inspiradas no mundo real para contar uma história que vai muito além da gangue. A história é sobre o país, sobre o que ele foi, o que ele se tornou e quem foi deixado para trás nesse processo. E é por isso que esse vídeo não é apenas sobre cidades que inspiraram o jogo. É sobre como a Rockstar transformou locais reais em símbolos narrativos. Cada cidade do mapa representa uma escolha, um caminho possível para o futuro, ou um aviso sobre ele. Antes de falar de cada cidade individualmente, é importante entender uma coisa. O mapa de Red Dead Redemption 2 não representa um estado específico. Ele é uma colagem cuidadosamente construída, uma versão condensada dos Estados Unidos do final do século XIX. É como se a Rockstar tivesse pegado pedaços do sul, do meio-oeste e do oeste americano e fundido tudo em um único território coeso. Isso permite algo poderoso. O jogador experimenta em poucas horas de viagem a cavalo transformações históricas que, na vida real, aconteceram ao longo de milhares de quilômetros. Você sai de vilarejos rurais quase intocados e chega a centros urbanos que já parecem pertencer ao século XX. Essa sensação de deslocamento temporal é proposital. Valentine é, para muitos jogadores, o primeiro contato real com o Velho Oeste clássico dentro de Red Dead Redemption 2. E isso não é por acaso. A Rockstar posiciona Valentine como uma cidade de transição, um ponto onde o mito ainda existe, mas já começa a mostrar rachaduras. É o tipo de lugar que, no imaginário popular, define o que as pessoas pensam quando falam em faroeste. Lama nas ruas, salão barulhento, brigas constantes, gado sendo conduzido, cheiro de esterco misturado com álcool barato, mas Valentine não é apenas um estereótipo. Ela é uma representação extremamente fiel de dezenas de cidades reais que surgiram e prosperaram no interior dos Estados Unidos durante a expansão pecuária do século XIX. Historicamente, cidades como Dodge City, Abilene e Wichita, no Kansas, funcionavam exatamente assim. Eram pontos de parada estratégicos para vaqueiros que conduziam o gado por longas distâncias até ferrovias ou centros de distribuição. Essas cidades cresciam rápido, de forma desorganizada, movidas quase exclusivamente pela economia do gado. Onde havia dinheiro circulando, havia bebida, jogo, prostituição e violência. A lei existia, mas era frágil, muitas vezes corrupta ou simplesmente incapaz de controlar tudo. Valentine carrega esse DNA. A cidade gira em torno do curral, do mercado de gado e do salão. A lama constante nas ruas não é apenas um detalhe estético, ela simboliza a precariedade daquele tipo de progresso. Não há planejamento urbano, não há preocupação com o futuro. É uma cidade que vive do presente, do agora,
do próximo carregamento de gado. E isso conversa diretamente com a gangue Vanderlinde. Arthur e seus companheiros se sentem relativamente confortáveis em Valentine porque aquele mundo ainda opera em uma lógica que eles entendem. A violência é aceita, a corrupção é normalizada, e a lei pode ser contornada com intimidação ou dinheiro. É um ambiente onde o fora da lei ainda consegue respirar. Ainda há espaço para alguém viver à margem do sistema sem ser imediatamente esmagado por ele. Mas mesmo em Valentine, os sinais de mudança já estão lá. A ferrovia, ainda distante, é constantemente mencionada. A presença de investidores, comerciantes mais ricos e autoridades tentando impor algum tipo de ordem indica que aquele modo de vida tem prazo de validade. Valentine não é um lugar estável. Ela é uma cidade que existe porque o Velho Oeste ainda não morreu completamente, mas já está condenado. Esse detalhe é essencial. Valentine representa o auge tardio do mito. É o último suspiro antes do colapso. Do ponto de vista da Rockstar, essa escolha é brilhante. Começar a jornada do jogador em um ambiente que parece familiar, quase confortável dentro da fantasia do faroeste, cria um contraste poderoso quando mais adiante, o jogo começa a mostrar cidades muito mais avançadas, hostis e modernas. Valentine é a ilusão de que ainda há espaço para aquele estilo de vida. Historicamente, cidades como essas desapareceram ou se transformaram radicalmente em poucas décadas. Muitas viraram cidades fantasmas quando as rotas de comércio mudaram. Outras se reinventaram com a chegada da indústria e da ferrovia, perdendo completamente sua identidade original. A Rockstar captura esse momento exato de instabilidade, congelando Valentine no ponto mais frágil de sua existência. E é importante notar que Valentine não é retratada como um lugar heróico ou romântico. Ela é suja, barulhenta, violenta e caótica. A Rockstar não idealiza o Velho Oeste, ela o expõe. A violência constante, os conflitos entre moradores, a exploração de trabalhadores e a falta de estrutura deixam claro que aquele mundo nunca foi justo ou sustentável. Valentine é essencial para a narrativa porque ela mostra que o Velho Oeste não acabou por acaso. Ele acabou porque não funcionava a longo prazo. E conforme a história avança, essa verdade começa a se impor de forma cada vez mais cruel sobre Arthur e a gangue. Se Valentine representa o Velho Oeste em seu último fôlego, Rhodes representa algo ainda mais pesado. Um lugar que não está morrendo apenas por causa do progresso, mas porque está apodrecendo por dentro. Lemoyne, como um todo, é o estado fictício que mais carrega trauma histórico em Red Dead Redemption 2. E Rhodes é o coração desse trauma. A inspiração aqui é clara e profundamente enraizada na história real do sul dos Estados Unidos, especialmente estados como Louisiana, Mississippi, Alabama e partes da Geórgia. Essa região foi marcada por plantations, escravidão, guerra civil, derrota militar e um pós-guerra nunca resolvido. O jogo se passa décadas depois do fim da Guerra Civil, mas em Lemoyne ela nunca acabou de verdade. Rhodes é uma cidade pequena, aparentemente calma, com ruas organizadas, lojas funcionais e uma presença policial mais visível do que em Valentine. À primeira vista, ela parece mais civilizada, mas essa civilização é apenas superficial. Debaixo dela existe um ódio antigo, herdado, transmitido de geração em geração. O conflito entre as famílias Grey e Brathwaite é uma representação direta das disputas reais entre famílias aristocráticas do sul, muitas vezes donas de plantations, que continuaram brigando por poder, terra e prestígio mesmo após a queda do sistema escravocrata. Essas famílias perderam a guerra, perderam mão de obra gratuita, perderam status nacional e nunca aceitaram isso. A Rockstar usa esse conflito para mostrar algo muito importante. O Velho Oeste não acabou da mesma forma em todos os lugares. No sul ele não acabou, ele foi derrotado, e isso gera ressentimento. As plantations em Lemoyne, especialmente a Braithwaite Manor, são inspiradas diretamente em mansões reais do sul americano, muitas das quais ainda existem hoje como pontos turísticos. Elas são símbolos de riqueza construída sob exploração. Mesmo após o fim da escravidão, essas famílias tentaram manter sua relevância através de poder político, violência privada e controle social. Rhodes vive à sombra dessas famílias. A cidade não se desenvolve porque está presa ao passado. Diferente de Valentine, que ainda olha para frente mesmo sem perceber, Rhodes olha constantemente para trás. É um lugar onde tradição virou prisão, e isso impacta diretamente a gangue Vanderlinde. Arthur e seus companheiros não pertencem a esse mundo. Eles são forasteiros, e Lemoyne deixa isso claro o tempo todo. A hostilidade não vem apenas da lei, mas da própria população. O sul retratado em Red Dead Redemption 2 é desconfiado, fechado e profundamente violento quando se sente ameaçado.
Esse retrato também se conecta com a realidade histórica das milícias locais e grupos paramilitares que surgiram no pós-guerra civil, muitos deles movidos por ideologias racistas e revisionistas. No jogo, isso se manifesta em grupos como os Lemoyne Raiders, que são praticamente uma caricatura sombria dessas organizações reais. Enquanto Valentine mostra um mundo sem regras claras, Rhodes mostra um mundo com regras injustas, herdadas de um sistema quebrado. É uma diferença sutil, mas crucial. Em um, a violência nasce do caos. No outro, ela nasce da tradição. Narrativamente, Rhodes marca um ponto de virada no jogo. É onde fica evidente que não importa para onde a gangue vá, o mundo ao redor está cada vez mais hostil. Não existe mais território neutro. Cada região carrega sua própria forma de rejeição ao estilo de vida da gangue. E Lemoyne prepara o terreno para algo ainda maior. Se Rhodes mostra o sul decadente, existe uma cidade naquele mesmo estado que representa o futuro de forma brutal e inevitável. Um lugar onde o Velho Oeste não apenas perdeu espaço, ele foi completamente engolido. Saint Denis não é apenas uma cidade em Red Dead Redemption 2. Ela é um aviso, um choque, um ponto de ruptura narrativo. É o momento em que o jogo deixa claro, sem qualquer sutileza, que o Velho Oeste não tem mais para onde correr. Se até agora a gangue Van der Linde transitava por regiões onde ainda existia alguma margem para o improviso, para a fuga, para a violência sem grandes consequências, Saint Denis destrói essa ilusão por completo. Aqui, o mundo moderno já venceu, e venceu de forma esmagadora. A inspiração de Saint Denis é evidente. Nova Orleans, no final do século XIX. E não apenas visualmente. A Rockstar reproduz a arquitetura colonial francesa, os prédios altos, os bondes, os portos movimentados, a presença massiva de imigrantes e a mistura cultural intensa. É uma cidade viva, barulhenta, desigual e profundamente organizada, exatamente o oposto do mundo em que Arthur foi criado. Historicamente, Nova Orleans era um dos centros urbanos mais importantes do sul dos Estados Unidos, um polo comercial, portuário e cultural. Enquanto o interior ainda vivia de fazendas e gado, cidades como essa já operavam em uma lógica quase industrial. Comércio internacional, bancos, polícia estruturada, imprensa, sindicatos e uma vigilância constante do espaço urbano. Saint Denis representa esse novo mundo em sua forma mais crua. Aqui, o fora da lei não é mais uma figura temida ou respeitada. Ele é um erro estatístico, um problema a ser eliminado com eficiência. A polícia é numerosa, bem armada e organizada. As ruas são estreitas, cheias de testemunhas. Não existe espaço para fugir a cavalo. Não existe mato para se esconder. Não existe silêncio. Tudo conspira contra a gangue. Narrativamente, isso é essencial. Saint Denis não é apenas um cenário diferente, ela muda o comportamento do jogo. Missões dão errado com mais frequência. Planos falham. A sensação de controle começa a escapar das mãos de Arthur e de Dutch. A própria câmera do jogo passa a enfatizar claustrofobia, multidões, becos apertados. Essa cidade não foi feita para eles. E isso reflete um fenômeno histórico real. O fim da era do banditismo romântico coincidiu diretamente com o crescimento das cidades. Quanto mais urbano o ambiente, menos espaço para o fora da lei existir. O progresso não matou o Velho Oeste com armas, matou com organização. Saint Denis também escancara as contradições morais do novo mundo. Embora represente progresso, ela não é justa. A pobreza extrema convive com riqueza absurda. Trabalhadores explorados vivem à sombra de mansões luxuosas. Minorias são marginalizadas. A violência não desapareceu, ela apenas mudou de forma. Isso é importante porque o jogo não romantiza a cidade moderna. Ele não diz que Saint Denis é melhor que Valentine ou Rhodes. Ele diz que é diferente, mais eficiente, mais impessoal, mais fria. Para Arthur, esse mundo é sufocante. Ele percebe, mesmo sem verbalizar, que não existe lugar para alguém como ele ali. E, diferente das outras cidades, Saint Denis não oferece a ilusão de adaptação. Não há como negociar com o sistema. Não há como intimidá-lo. Ele simplesmente funciona. A Rockstar deixa isso claro em pequenos detalhes. Jornais circulando com notícias sobre crimes, policiais reagindo rapidamente, cidadãos denunciando qualquer comportamento suspeito. É um mundo que observa, registra e pune. Saint Denis é o prego final no caixão do Velho Oeste. Depois dela, qualquer tentativa de fuga para um passado idealizado soa desesperada. A gangue começa a se mover não por estratégia, mas por negação.
e isso torna a queda inevitável. Se Saint-Denis representa o futuro que venceu, Annesburg representa o futuro que cobra seu preço. É uma das cidades mais confortáveis de Red Dead Redemption 2, não porque seja caótica como Valentine ou opressiva como Saint-Denis, mas porque ela é silenciosamente cruel. Tudo em Annesburg parece errado. O ar é pesado, o céu é cinza, as pessoas estão cansadas. Não há vida ali, apenas função. A inspiração histórica de Annesburg vem diretamente das cidades mineradoras do final do século XIX, especialmente em regiões como Pensilvânia, Virgínia Ocidental e partes do Colorado. Locais que surgiram rapidamente ao redor de minas de carvão, ferro ou outros minerais, impulsionados por empresas privadas que exploravam tanto a terra quanto os trabalhadores. Essas cidades não eram construídas para durar, eram construídas para extrair. Annesburg segue exatamente essa lógica. Diferente de Valentine, que gira em torno do comércio local, ou Saint-Denis, que tem uma economia diversificada, Annesburg existe por um único motivo: mineração. Tudo ali depende da mina. A cidade inteira é refém dela. Os trabalhadores vivem em condições precárias, adoecem rapidamente e morrem jovens. A poluição constante cobre tudo de fuligem. O rio, que deveria representar vida, carrega a morte. Historicamente, esse tipo de cidade era controlado quase inteiramente pelas empresas mineradoras. Elas determinavam salários, moradia, preços de alimentos e até a presença da lei. Não havia mobilidade social. Não havia futuro. Se a mina fechasse, a cidade morria. A Rockstar não suaviza nada disso. Em Annesburg, o progresso não aparece como algo grandioso ou promissor. Ele aparece como exploração sistemática. Enquanto Saint-Denis simboliza o triunfo da modernidade, Annesburg mostra o custo humano desse triunfo. O Velho Oeste não foi apenas substituído, ele foi moído para alimentar as máquinas do Novo Mundo. Narrativamente, Annesburg serve como um contraste brutal com o discurso de Dutch van der Linde. Dutch fala constantemente sobre liberdade, sobre fugir da civilização opressora, mas Annesburg prova que a civilização não é apenas polícia e leis. Ela também é indústria, lucro e exploração invisível. Mesmo longe das grandes cidades, o mundo moderno já chegou, e chegou para dominar. Arthur, ao interagir com os moradores e trabalhadores da região, começa a enxergar algo que antes não via com clareza. O problema não é apenas perder a liberdade, é viver em um sistema onde o indivíduo não importa mais, onde pessoas são peças descartáveis. Isso também se conecta com a realidade histórica da época. O final do século XIX foi marcado por greves violentas, repressão a trabalhadores e conflitos entre empresas e sindicatos. Muitas dessas disputas terminaram em massacres reais. A Rockstar não recria eventos específicos, mas captura perfeitamente o clima de desespero e impotência. Annesburg não oferece salões animados nem grandes confrontos cinematográficos. Ela oferece algo pior: normalização da miséria. E isso é importante para a jornada de Arthur. Enquanto Valentine ainda permitia sonhar e Saint-Denis esmagava pela força, Annesburg corrói lentamente. Ela mostra um mundo onde não há vilões caricatos, apenas um sistema funcionando exatamente como foi projetado. Depois de Annesburg, fica claro que não existe refúgio possível. Não importa para onde a gangue vá, o mundo moderno já venceu de alguma forma. Se Annesburg mostra o futuro explorador, as cidades fantasmas de Red Dead Redemption 2 mostram o que sobra depois que esse futuro passa. São lugares onde o tempo parou, não por nostalgia, mas por abandono. Ruínas silenciosas que deixam claro que o Velho Oeste não foi derrotado em uma grande batalha. Ele foi simplesmente deixado para trás. A inspiração aqui vem de dezenas de cidades reais que surgiram e desapareceram entre 1850 e 1900. Boomtowns que cresceram rápido com ouro, petróleo, ferrovia ou gado, e morreram na mesma velocidade quando a economia mudou de direção. Lugares como Bodie, Califórnia, Bannack, Montana e Ryolite, Nevada, são exemplos reais desse fenômeno. A Rockstar traduz isso com extrema precisão. Em RDR2, essas cidades não são apenas cenários vazios, elas contam histórias sem precisar de diálogo. Casas abandonadas, igrejas quebradas, escolas vazias e cemitérios improvisados mostram que famílias inteiras passaram por ali acreditando em um futuro que nunca chegou. Esses lugares reforçam uma ideia central do jogo. O Oeste sempre vendeu uma promessa que raramente cumpriu. Para cada homem que ficou rico, milhares perderam tudo. Do ponto de vista histórico, o conceito de fronteira era uma ilusão conveniente. O governo americano incentivava a expansão territorial com discursos de oportunidade, mas oferecia pouca proteção real. Quando o interesse econômico acabava, a presença do Estado sumia junto.
Quem ficava para trás precisava sobreviver sozinho ou abandonar tudo. No jogo, essas cidades fantasmas funcionam como espelhos do destino da gangue Vanderlinde. Assim como esses lugares, a gangue nasceu de uma ideia romântica: liberdade, irmandade e vida fora do sistema. Mas com o tempo, essa ideia perde sustentação. O mundo muda, os recursos acabam e o sonho começa a ruir. Arthur começa a entender isso antes dos outros. Cada cidade abandonada que ele atravessa é um aviso silencioso. Não há como congelar o tempo. Não há como voltar ao auge. O que não evolui desaparece. O que resiste demais apodrece. Essas ruínas também reforçam um detalhe histórico importante. O Velho Oeste nunca foi um lugar estável. Ele sempre foi transitório. Pessoas estavam de passagem, não criando raízes. A diferença é que no fim do século XIX, essa transitoriedade deixa de ser uma escolha e vira uma condenação. A chegada das ferrovias acelera esse processo. Elas não apenas conectam cidades, elas decidem quais cidades merecem existir. Um trilho alguns quilômetros distante era suficiente para matar uma comunidade inteira. RDR2 mostra isso de forma sutil, mas constante. Onde a ferrovia passa, o mundo avança. Onde ela não passa, tudo morre. Narrativamente, essas áreas abandonadas ajudam a preparar o jogador para o inevitável. A gangue não está lutando contra inimigos específicos. Está lutando contra o tempo, contra o mundo que não precisa mais deles. E é por isso que esses lugares são tão importantes. Eles não servem para ação, servem para reflexão, para deixar claro que o fim não é repentino. Ele é gradual, silencioso e irreversível. Red Dead Redemption 2 não é apenas um jogo ambientado no passado. Ele é uma interpretação histórica consciente, algo que pouquíssimos games realmente tentam fazer. A maioria usa a história como pano de fundo estético. A Rockstar usa a história como estrutura narrativa, como conflito central e como crítica. O que diferencia esse jogo não é o nível de detalhe isolado, mas a coerência entre todos os sistemas do jogo. Geografia, arquitetura, comportamento humano, economia, violência, tecnologia e narrativa caminham juntos. Nada existe apenas para ser bonito ou funcional. Tudo existe para reforçar a sensação de um mundo em transição. Quando você anda por Saint-Denis e vê fábricas soltando fumaça, bondes cruzando ruas e pessoas andando apressadas, isso não é cenário, é linguagem histórica. A cidade comunica sem precisar explicar que aquele mundo não tem mais espaço para homens como Arthur. A modernidade não é vilã, ela é inevitável. E isso é extremamente fiel ao que aconteceu nos Estados Unidos no fim do século XIX. A Rockstar estudou não só cidades reais, mas o comportamento social da época. Jornais vendendo pânico moral, políticos prometendo ordem, empresários explorando trabalhadores, policiais mais interessados em proteger interesses privados do que justiça. Tudo isso está documentado historicamente. O jogo não romantiza nem demoniza, ele observa. Outro ponto crucial é como o jogo trata a violência. Nele, a violência é pesada, lenta, desconfortável. Não há trilha épica glorificando tiroteios. Não há recompensas emocionais fáceis. Isso dialoga diretamente com o fim do mito do cowboy heróico. A Rockstar desmonta a fantasia que o cinema construiu ao longo do século XX e substitui por algo mais próximo da realidade. Violência gera consequências, culpa, desgaste e isolamento. Até os sistemas mais sutis reforçam esse realismo histórico. A deterioração das armas, a necessidade de cuidar do cavalo, o impacto do clima no personagem, o tempo gasto para tarefas simples, tudo isso quebra o ritmo acelerado típico dos jogos modernos. O mundo não gira em torno do jogador, o jogador precisa se adaptar ao mundo. E isso é uma decisão narrativa, não apenas de design. Historicamente, o Velho Oeste era lento, duro e repetitivo. Sobrevivência não era aventura constante, era rotina difícil. Ao obrigar o jogador a sentir isso, a Rockstar cria empatia histórica. Você não está apenas jogando naquele tempo, você está sendo limitado por ele. Outro ponto fundamental é como o jogo lida com o progresso. Diferente de outras obras que tratam a industrialização como vilã absoluta, Red 2 apresenta um progresso ambíguo. Ele traz conforto, ordem e avanço, mas também destrói comunidades, explora trabalhadores e apaga identidades. Essa ambiguidade é extremamente fiel à história real. A Rockstar não escolhe um lado, ela mostra o conflito. E talvez o maior feito do jogo seja transformar esse conflito histórico em um conflito interno do protagonista. Arthur Morgan não é um personagem colocado naquele mundo por acaso. Ele é a personificação do choque entre eras. Tudo que muda ao redor reflete algo que morre dentro dele.
Poucos jogos conseguiram fazer isso sem cair em exposição exagerada ou discursos didáticos. Red Dead confia no silêncio, na observação e no tempo. Ele respeita a inteligência do jogador. Esse nível de respeito é o que redefine o realismo histórico nos games. Não é sobre fidelidade absoluta a datas ou eventos específicos. É sobre entender o espírito da época e traduzi-lo em experiência jogável. Bom, como dissemos no começo, apesar de todas essas referências, Red Dead Redemption 2 não deve ser lido como um mapa literal dos Estados Unidos. Não existe coerência geográfica real se tentarmos encaixar Lemoyne, New Hanover, West Elizabeth e Ambarino dentro de um território histórico exato. A Rockstar nunca teve essa intenção. O que existe ali não é reprodução cartográfica, mas inspiração histórica. Um mosaico de épocas, regiões, culturas e conflitos que realmente existiram, condensados em um único espaço narrativo. O Velho Oeste retratado em Red Dead Redemption 2 não é um lugar específico do mapa, mas um período da história americana. E nesse sentido, ele é extremamente fiel. As cidades, os conflitos, a violência, a transição para a modernidade e o fim dos cowboys como força dominante refletem sim o que os Estados Unidos viveram. Não como um atlas, mas como memória. Não como documento técnico, mas como experiência humana. Red Dead Redemption 2 não tenta dizer onde o Velho Oeste aconteceu, ele mostra como foi viver nele quando tudo estava acabando. Se gostou do vídeo, se inscreva, curta e, claro, comente aqui embaixo sua opinião sobre esse maravilhoso jogo. Até a próxima.